Fala turma, boa noite, tudo bem? Estamos começando hoje aqui mais um bate-papo. Temos a nossa convidada aqui especial hoje, Dani Bock, diretamente da Alemanha. Dai, é um prazer enorme receber você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, aqui no Investir, normalmente temos papo sobre finanças, investimentos, mindset. Eu acredito que você tem bastante a somar conosco. Se quiser contar um pouquinho sobre você, como que você fez para conhecer tantos países em tão pouco tempo, acho que é um tópico super interessante que o pessoal tem curiosidade. Sim, ganhei na Mega Sena e fui viajar, foi isso. Não, prazer estar aqui novamente conversando contigo, sempre um prazer. E o que eu fiz, na verdade, foi começar com um planejamento, né? Acho que foi isso, apesar de eu estar viajando ou morando na Alemanha há 7 anos, essa ideia e esse desejo, esse sonho, ele surgiu muito antes desses 7 anos, né? Acho que lá nos meus 15 anos, que foi quando a gente se conheceu, esse desejo começou a surgir e eu também sempre, coloco esse desejo como uma participação tua. Olha só, né? Nesse obrigado. desejo de, através do teu trabalho, no passado com intercâmbios, Verdade. de entender que o mundo era muito maior que o Brasil. E acho que pela condição financeira que eu vim, né, de onde eu cresci, da minha vida, como eu me estruturei, eu não tinha tanta ideia de que o mundo era tão grande. E né? que era possível fazer tudo isso. E que era possível fazer tudo isso, né? Só deixa eu pegar um tópico do que falou, acho que eu achei muito interessante. Você falou sobre planejamento, e eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de fazer planos, gosto muito de planejar. Eu tenho um planejamento de vida que eu criei em 2012, então já são mais de 10 anos, eu venho cumprindo ele com o tempo. Porém, o que eu acho curioso é que poucas pessoas se planejam, pelo menos assim, as pessoas que eu converso até meio que se assustam quando eu falo que eu tenho um plano de vida, que eu faço um planejamento. E eu me assusto quando me falam que não tem um plano de vida. Mas acho algo muito interessante como alguém consegue caminhar no mundo sem ter uma direção para onde ir. Entendi, mas sendo sincero, você conheceu bastante pessoas já com um plano de vida? Tem um planejamento? Na verdade, não. Sempre a pessoa tem talvez algum sonho, algum desejo, algo que quer realizar, aleatório. mas bem aleatório, perdido, e às vezes eu até me pergunto o quanto esse sonho é realmente dessa pessoa ou algo que ela simplesmente comprou de alguém ou de uma propaganda que ela viu, ou até mesmo que se comparou com alguém que fez, viu alguém fazendo algo e aí quero fazer também. Essa pessoa tem esse carro, então eu quero esse carro também. E até mesmo o sonho, né, assim, digamos, das pessoas geralmente é muito aquele padrão, né, de eu vou ter uma profissão, vou conseguir um emprego, vou comprar um carro, vou conseguir uma promoção, vou casar, vou ter filhos, vou ter outra promoção, vou comprar uma casa na praia e vira um ciclo que basicamente se constrói dentro desse padrão da sociedade no Brasil, né? Porque eu também tinha essa mentalidade e é muito interessante quando você tem a oportunidade de experienciar algo diferente e você começa a se questionar, nossa, não é assim em todo lugar, não precisa seguir esses passos. A vida pode ser diferente do que a minha cultura me ensinou. Você puxou 2 tópicos ali que eu achei fantástico. Acho que o primeiro é justamente sobre a questão de ver os sonhos dos outros, e você falou muito, talvez sobre a questão até de se comparar. Então assim, eu tenho um carro no ano 2010, e aí meu vizinho tem um carro ano 2024, né? O que trarias, qual que é o raciocínio, o que tudo engloba, talvez esse tópico aí que seja interessante? Muita coisa, né? Mas eu acho que principalmente a gente tende a usar as coisas, Bens físicos, materiais, para atrelar ou para para sentir que nós temos valor, que o nosso valor como pessoa aumenta. Então eu uso certas marcas, não por causa da qualidade das marcas, mas porque tendo aqueles itens, eu sou vista como uma pessoa de maior valor perante a sociedade. Então, não sempre, não de forma geral, porque nada nessa vida é 100% a mesma coisa sempre, mas muitas vezes isso
é uma maquiagem para um sentimento de não ser bom o suficiente, de querer ser bem visto pelos outros, de aumentar o seu valor, de não trabalhar realmente naquilo que é da essência da pessoa que está, uma ferida, né? Uma ferida de baixo valor. Uma mágoa, um trauma. Pode ser, mas também eu digo que todo mundo, né, tem uma história que pode ter interpretado de formas diferentes, que pode ter gerado certas crenças que nos limitam na nossa área financeira, na nossa área amorosa, em todas as áreas da nossa vida. Essas crenças, coisas que a gente acredita, que são da nossa história, das nossas interpretações, mas eu vejo muito essa ferida do baixo valor, né, das pessoas não acreditarem que são boas o suficiente, e até mesmo um gancho para a questão do porquê o Instagram, por exemplo, é uma ferramenta de muito sucesso. Porque ele está sempre cutucando aquela ferida da comparação e do baixo valor, porque você vê como a vida de todo mundo é boa e perfeita, e você se questiona porque a sua vida não é daquela forma, e você passa a ter um comportamento similar de postar apenas as coisas boas para provar para o mundo que a sua vida também é boa, logo você também tem valor, e vira esse ciclo vicioso de você estar sempre querendo saber o que está acontecendo na vida do outro, como se fosse uma corrida de quem chega lá mais rápido. Eu entendi, porém dessa questão, deixa eu colocar meu ponto de vista, são duas ideias na verdade. Sobre a questão da positividade, eu confesso que eu sou uma pessoa que nas redes sociais eu procuro sempre expor apenas coisas boas. Dificilmente, na verdade, dificilmente não, nunca vai me ver colocando acidente, batida, fofoca, destruição, fogo, sei lá, qualquer coisa. Então eu sou 100% contra, justamente até por questões de energia e tal. Eu nem acompanho, não vejo jornal, fiquei mais de 10 anos sem televisão, então assim, eu sou completamente avesso. Porém, claro, eu não fico colocando mentiras também, né? Não fico lá colocando, por exemplo, eu já ouvi gente que faz isso, né? Tira foto na praia e depois fica postando durante a semana pra fazer que tava durante a semana na praia. Então é um negócio bizarro, assim, obviamente também isso eu nunca fiz. Sempre muito transparente, muito sincero, né? E outro ponto que pelo menos pra mim funcionou, eu não sigo nenhum desses famosos na internet. Então, eu não tenho lá jogador de futebol, sei lá o que, mas pessoal de esporte, pessoal de televisão, carnaval, sei lá. Eu não tenho nada, então pra mim eu já não sei, essas pessoas que não impactam na minha vida, que não mudam nada, se a pessoa casou, separou, né, não tem nenhuma diferença, então eu acabo não acompanhando e já eu acredito que já é uma forma de eu não estar buscando, porque meio que não tem como fugir, certo? A partir do momento que tu viu, meio que já inicia esse processo de comparação. Talvez muitos anos de trabalho nesse sentido, meio que eu já não me sinto com essa necessidade, não sei se a gente pode chamar assim, mas não sei se nos trabalhos que já fizeste, nas pessoas que já atendeste em outros momentos, se tem alguma ferramenta, qual que foi a técnica utilizada justamente para trabalhar essa questão de comparação. Eu acho que a técnica, e na verdade é isso que eu queria comentar, o ato de postar algo ou ver a vida da outra pessoa em si, o ato não significa nada, não é ruim nem bom, é neutro, mas se perguntar, quando você posta algo, essa autorreflexão, que respondendo já a segunda pergunta, essa é a ferramenta para tudo, se auto-perguntar, por que eu estou fazendo isso, qual é a minha intenção com isso e o que isso me gera, porque quando eu espero uma reação das outras pessoas pelo que eu estou fazendo, eu estou buscando uma aprovação externa, que não vem de mim. Quando eu espero que as pessoas batam palmas para o que eu estou fazendo, eu estou buscando fora algo que deve ser de dentro, que eu preciso me autoaprovar e precisa ser de mim. Então essa pergunta de o que isso está me gerando? Quando eu sinto uma ansiedade, uma espera, uma busca de algo, eu não estou simplesmente colocando algo lá e tá lá, e independente do que acontecer com aquilo, não me afeta, ou eu estou colocando essa foto aqui esperando uma certa reação de alguém ou de muitas pessoas para determinar o meu valor, para determinar o quão boa eu sou, o quão maravilhosa, o quanto a minha vida é feliz, porque talvez nem eu esteja segura disso mesmo.
do quão feliz eu sou, então eu preciso que os outros me digam. E eu tô falando isso também por uma experiência própria, de um processo pessoal, de se perceber nesse lugar, de aguardar uma reação, aguardar algo, e de sentir como isso impacta no meu humor, quando eu recebo e quando eu não recebo. E aí eu fico muito vulnerável, porque eu tô colocando todas essas emoções na mão de outras pessoas, no exterior, ao invés de colocar isso dentro de mim. Sendo que você é responsável, né? Você que cria o próprio ambiente, você que cria essa parte tanto interna quanto externa. Sim. Então, assim, eu entendi então, assim, resumindo, se estou correto, resumindo o que você falou, a nossa felicidade justamente está 100% atrelada ao nosso interior. Então, assim, poxa, se eu estou feliz comigo mesmo, né, beleza, indiferente se deu 1 like ou 200 likes, ok. Agora, a partir do momento que eu estou buscando a aprovação externa, se deu 1 like, eu vou, meu Deus, a minha vida acabou porque eu ganhei 1 like na minha foto. Sim, e outra coisa que eu queria falar sobre o ambiente, é muito importante, na minha opinião, você se cercar das pessoas que te elevam, né, que te dão ideias e Te desafiam, exatamente, mas é muito perigoso quando você se coloca nesse lugar de comparação com outra pessoa, especialmente se você segue profissionais da sua área ou, enfim, você tem pessoas da mesma faixa etária, do mesmo grupo, mesmos hobbies, e você começa a comparar o seu progresso com outra pessoa ou o ponto de vida que você está nesse momento com o ponto de vida de outra pessoa. E você começa a se fazer questionamentos e se sentir melhor ou pior. Né? Esse é um grande problema, até quando a gente se sente melhor do que outra pessoa, porque a gente vê, essa pessoa aqui tá com um problema tão grande, coitado, fica com pena. E aí a gente se coloca numa posição, eu sou maior que essa pessoa, eu sou melhor. Ou quando você se compara e pensa, essa pessoa atingiu muito mais que eu, tem a mesma idade que eu, já tá numa outra etapa da vida dela, por que eu não consegui? E aí coloca como se você fosse menor que outra pessoa, tivesse menos capacidade, isso abaixa o seu valor. Isso tudo está atrelado com o seu interior pessoal e com a ferida da comparação. A gente fica se comparando com todo mundo, sem levar em consideração que cada um tem um contexto de vida muito específico. Eu achei bem interessante, desculpa interromper, mas nesse mesmo sentido, acho que eu até te mandei um vídeo esses tempos que falava, né, sobre justamente várias pessoas estão num campo de futebol americano, um vídeo gravado numa aula de educação física nos Estados Unidos, provavelmente, e aí as pessoas partem de pontos diferentes, né? Então esse foi um vídeo que eu te mandei, e eu tinha visto ele há mais de 10 anos já, e foi uma lição muito grande para mim, porque justamente, obviamente, durante minha adolescência e principalmente no início da minha carreira, eu sim me comparava muito, e eu lembro que um dos fatores que me deixava muito feliz era o fato que na minha sala de aula, especificamente lá da graduação, eu era a pessoa, porque era muito comum o pessoal abrir o salário, né, falar, eu ganho 1.000, o outro ganha 1.500, e eu era o que mais ganhava da minha sala, então aquilo meu, eu achava que eu era o máximo pelo fato de ser o que mais ganhava, porém assim, era todo mundo muito jovem, então assim, era uma ilusão completa. E aí depois, quando eu saí daquele ambiente e deixei de ser a pessoa que mais ganhava, a pessoa que talvez menos ganhava, que foi quando eu fui para o MBA, para a pós, que eu era o aluno mais novo, meio que gerou aquela decepção, né? E, poxa, agora eu sou o que menos ganho, o que eu tenho que fazer para ganhar mais ou igual aquele pessoal, né? E esse vídeo ali me ajudou muito, justamente porque a gente percebe que a gente sai de pontos de partidas completamente diferentes. Então assim, poxa, a Dai ganhou tudo de mão beijada, nasceu no berço de ouro. Então vamos supor que é a vida de 0 a 100. Então, poxa, a Dai partiu do ponto 50, ou do ponto 70, ou do 80. E aí ela saiu do 80 e foi para o 85. Então assim, poxa, ela ganhou 5. E eu saí lá do 10. E aí cheguei no 40. Mesmo assim, eu estou muito longe de atingir as coisas que a Dai atingiu durante a vida. Só que, poxa, eu já caminhei muito. Essa minha jornada foi muito difícil. Então, acho que esse é um ponto super relevante. Acho que é muito bacana pensar por esse caminho. Não sei se utilizasse já também esse mesmo linha de raciocínio. Então, acho que é muito interessante. E, não, pode ficar à vontade. Sim, eu queria dizer que eu me emocionei muito com esse vídeo. Certo? Porque
Depois a gente vai deixar o link então do vídeo pro pessoal. Eu fiquei muito pensativa, assim, de que como isso é muito real, né, de começar desses pontos de partida diferentes e de como a vida nos traz muitas situações e a nossa história, a nossa jornada, ela nos ajuda a desenvolver certas características e habilidades que também são diferentes das dos outros, né? Então é muito único e a gente trabalha isso muito dentro do processo de terapia, né, de autorreflexão, de entender e valorizar a sua jornada e você mesmo como ser humano e o quanto você já caminhou, porque se aquela pessoa caminhou 5 passos, você caminhou 30 e mesmo assim você ainda se sente muito atrás daquela pessoa, porém, talvez você desenvolveu características emocionais, né, habilidades que aquela pessoa ainda não teve a chance por já ter começado naquele lugar. Então eu vejo isso muito na nossa família, assim, na minha família, onde eu nasci numa época de vacas magras e o meu irmão nasceu numa época de vacas gordas. E o quanto isso impactou nós dois como ser humano, né? Como pessoa, como a gente se comporta no mundo, né? De questão de determinação, de sangue no olho, de querer buscar as coisas por não estar conformado com a situação atual. Eu não estou dizendo que quem nasce em vacas gordas vai ser sempre alguém que talvez não está tão preocupado, né? Depende muito do contexto. Então, eu acho que fatores. Uma série de fatores, e não somente os fatores específicos, mas como nós interpretamos aquilo. Perfeito. Então, pode ser que eu e você poderíamos ter nascido ser gêmeos, né? E nascer na mesma época, na mesma família, mas a nossa interpretação de mundo já poderia ter sido tão diferente que 2 pessoas completamente diferentes saíram dali. Concordo. E eu acho que justamente uma das coisas que acabou nos unindo, né, e nos une durante todos esses anos, foi justamente ter passado por situações muito parecidas, eu diria, né? Então, apesar, claro, vocês são em 2, nós lá em casa somos em 4, mas acabou que crescemos em um ambiente predatório, por assim dizer, mas que de fato foi muito complexo, né? Foi um ano de muita luta, muita batalha. Acredito que ambos vimos nossos pais batalharem muito, trabalharem muito para tentar dar o mínimo. E aí nós vendo aquela situação, acredito que, pelo menos para mim, acredito para você também, que se questionou, poxa, será que tem que ser assim? Né? Por que de novo comparando, né? Por que o Joãozinho tem XYZ e o Pedrinho não tem nem X? Assim, poxa, eu quero ser o Joãozinho, eu não quero ser o Pedrinho. Então, o que o Joãozinho fez? O Joãozinho trabalhou todos os finais de semana, trabalhou 12 horas, ele fez faculdade, ele viajou pelo mundo, XYZ. Tá, e o que o Pedrinho fez? O Pedrinho fez churrasco, tomou Kaiser, tomou cerveja no final de semana. Fez churrasco, fez festa, tarará, né? Então, assim, claro que muitas vezes não é só isso, né? Muitas vezes tem outros fatores envolvidos, mas pelo menos para mim fez total diferença perceber esse tipo de situação e aplicar o que Joãozinho tinha feito na minha vida, e eu consegui colher ao longo dos anos o resultado. Então eu acredito muito de que é possível tu transformar o teu próprio mundo por meio das tuas ações. E a gente acabou dando uma volta toda, e acredito que essa volta foi muito bacana, justamente porque a gente abordou diversos tópicos, mas acabamos nos empolgando, e nessa caminhada eu acabei ficando curioso assim, para o pessoal, né? Muitas pessoas talvez não te conheçam ainda, para que possa contar um pouquinho para a gente, então, da onde como surgiu essa caminhada toda, de onde surgiu todos esses pensamentos, então talvez um pouquinho da tua formação, experiências de vida, experiência profissional, da onde surgiu a ideia de ir para a Alemanha. Então, assim, talvez contar um pouquinho mais de forma estruturada para as pessoas que nunca ouviram falar da Dai, terem a oportunidade de conhecer um pouquinho. É uma história complexa, né, e bem longa, porém tentar estruturar ela de uma forma simples. Bom, eu como
É difícil porque vem, não sei aonde começa e aonde termina os impactos, né, da pessoa que eu me tornei. Mas começando com a ideia de se mudar de país e viver uma nova história, acho que nos meus 12 anos, por aí, eu vi uma palestra sobre o poder da mente. E na verdade os meus pais cuidavam de um clube de caça e tiro. E essa palestra aconteceu lá, então na verdade eu estava só ajudando os meus pais a organizar o evento, nem estava lá para assistir, estava lá só realmente ajudando. E eu fiquei muito impactada com aquela palestra, porque era uma palestra teatral. E essa pessoa falava muito sobre o quanto a mente ela é a nossa maior ferramenta e o quanto poder a nossa mente tem. E aquilo me deixou muito intrigada, e meu pai tinha um livro que era do Laí Ribeiro, Poder da Comunicação. Eu comecei a ler esse livro, e nesse livro também fala muito sobre a mente, de uma ótica da comunicação, e dessa forma eu comecei a me interessar pelo mundo da comunicação, e mais tarde fui estudar comunicação, né? Me formei em publicidade e propaganda. Mas esse livro acabou gerando vários gatilhos para querer entender mais sobre a mente. Então, depois desse livro, eu comecei a comprar vários livros que falavam sobre o poder da mente, o poder do subconsciente. E aí veio, né, O Segredo, né, aquela época que deu um boom, e também fiquei muito interessada porque falava mais da questão do subconsciente. E hoje eu segui numa linha que também vai trabalhar mais essa parte das crenças, né, da espiritualidade, de como a gente pode reprogramar o nosso cérebro. Deixa eu interromper, Dai, desculpa só, depois não perde a linha assim, depois continua a tua história, mas só para não perder o gancho. Infelizmente, eu digo infelizmente porque tudo isso que você falou, eu, nossa, concordo muito e a minha vida. 100% tudo isso que você falou, cheguei onde cheguei por essas questões. Então, para mim é muito triste ver pessoas, e tenho visto com bastante frequência até, e me assustou o fato de debocharem, rirem desse, por exemplo, se você citou o Laí Ribeiro, você citou ali programação neurolinguística, então todas essas ferramentas que provavelmente te guiaram para o sucesso, e as colheitas que você fez foi com base nesse início. E por que tens alguma ideia do porquê que isso pode acontecer? Por que meio que toda essa parte ali de autoajuda considerada colocado num balaio, como se fosse tudo a pior literatura disponível para as pessoas? Assim, eu nunca pensei sobre isso, mas o que me vem na cabeça é porque é muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. Né? Porque o conceito é muito simples, mas aplicar esse conceito é muito difícil, né? Exige uma disponibilidade e uma vulnerabilidade muito grande para você analisar a sua história e tentar curar essas mágoas, esses traumas, entender as interpretações para que você consiga mudar esses pensamentos. Então, assim, o conceito é muito simples. Eu acho que a gente conversou sobre isso, que de vários livros que eu já li, o fim, o conceito, a ideia geral é sempre a mesma. Ela é explicada de várias formas diferentes, o que ajuda muito as pessoas a entenderem, né, de diversas linguagens, mas o conceito ele é muito simples. É as crenças que você tem, mudar essas crenças, né, de todos os conceitos científicos, né, quando você pensa na neurociência. Eu não sou neurocientista, mas já fiz alguns cursos de neurociência, e na minha graduação o meu TCC foi sobre neuromarketing. Eu fui em diversos congressos de neurociência porque eu sempre tive muito interesse pelo cérebro. E até mesmo cientificamente, para você reprogramar uma sinapse, é só você criando novas sinapses, né? Então, basicamente, um pensamento bom repetidamente vai criar uma nova forma de pensar cientificamente, e aí criar um novo hábito, assim como nesses livros de autoajuda, que eu já gosto de falar autodesenvolvimento, ele também trabalha isso, né? De você... Se fosse o nome já seria menos mal visto, né? As pessoas veem como, eu não preciso de ajuda, né? Eu não preciso de ajuda, eu tô bem. Mas aí você vê os resultados da pessoa, como a pessoa se move no mundo, como são os relacionamentos dessa pessoa,
né? Porque às vezes a gente avalia sucesso como dinheiro, mas não somente isso, né? Porque a pessoa talvez ela entendeu isso em casa, que sucesso era ter uma casa, um carro e dinheiro guardado e fazer uma viagem ao ano. E quando você olha para os relacionamentos, para as qualidade de relacionamento dessas pessoas, você vê que, cara, a pessoa não, ela precisa de ajuda nessas áreas, mas nem ela enxerga, porque ela debochou de tudo isso e não quis entrar, porque é dolorido, né? Doloroso entrar nesses lugares onde você tem que pensar por que eu entendi isso, por que eu me comporto dessa forma e querer mudar. Então, acho que é por isso que as pessoas têm uma certa distância, porque, é tão fácil, eu posso fazer sozinho. Porém, é uma jornada que ela precisa de um acompanhamento, porque às vezes a pessoa de fora consegue enxergar coisas na sua história que você não consegue. Nem você mesmo. Deixa eu fazer uma analogia, porque a parte do enriquecimento, a parte do planejamento financeiro, que daí já é específica a minha área, é exatamente igual. Então assim, qual que é fácil ficar rico? É muito fácil. Só que quantas pessoas conseguem? Então assim, aplicar a técnica é muito difícil, apesar de o processo ser muito fácil. Então todos os livros, como você falou, todos os livros lá da parte do autodesenvolvimento vão chegar no mesmo resultado, todos os livros da parte de finanças chegam no mesmo resultado. Ou seja, parte do que você recebeu, parte do que você vendeu, parte da sua receita, você vai guardar e aplicar. Então assim, você vai cada vez buscar ganhar mais e cada vez guardar mais, aplicar mais. E esse juros sobre juros vai te levar ao caminho do enriquecimento. E aí é até engraçado porque pode pensar, então tem uma meme, uma piada de internet que fala, se a pessoa que para de fumar, né? E ela passa a guardar aquele dinheiro de cigarro, a partir depois de 20 anos ela compra uma Ferrari. Aí a pessoa fala, né? Você fuma? Não, tá, e cadê sua Ferrari? Muito provavelmente aquela pessoa ali que não fumou não tinha a ambição, ou talvez ela também não conseguiu, ela falou para outra pessoa fazer, mas muitas vezes ela mesma não fez, né? Sim. Mas o que eu posso garantir, porque eu estou nesse processo, que eu fiz lá em 2012, quando eu fiz aquele meu plano de vida, um dos tópicos daquele meu plano de vida era justamente a liberdade financeira. E eu fiz um planejamento de 20 anos, e eu estou há 10 anos nesse plano, e eu sigo ele a risco. Então assim, eu sou a prova viva de que sim, é possível. É fácil? É claro que não é fácil. Então assim, principalmente o que eu percebo de alguns clientes, é que as pessoas, por exemplo, elas conseguem iniciar muito bem, porém, a partir do momento, por exemplo, ela chegou nos 100 mil reais, então ela sente a necessidade, ou acontece uma coisa que ela precisa gastar aqueles 100 mil e ela volta a estaca zero. E aí, quando você está no zero, você não tem o benefício do juros sobre juros. E até os 100 mil reais, infelizmente, o juros sobre juros ele acaba sendo muito pequeno e tu não percebe essa diferença na sua vida. E a pessoa fala, poxa vida, eu queria dar indo lá na Noruega. Como é que ela foi na Noruega? Né? Então, assim, a partir do momento que você tem aquele montante investido e aqueles juros, então imagine que você tem hoje 200 mil. Então isso já te dá 2 mil reais por mês de juros. Ao longo de um ano que se passou, você vai ter no mínimo ali 24 mil de juros que você recebeu. Esses 24 mil você pode ir para a Noruega. E aí a gente até, desculpa pegar a palavra rapidinho, né? Mas quando estávamos em Londres, lembro que uma das nossas conversas foi justamente sobre isso, porque você perguntou, mas como assim? Como que isso é possível? E eu lembro que isso faz já uns 4, 5 anos, talvez mais, até 6 anos, que a gente se encontrou lá em Londres. E eu lembro que naquela época eu já estava te explicando esse conceito do juros sobre juros. Então assim, poxa, eu tenho 50 mil, aplique aqueles 50 mil, não pega aqueles 50 mil para ir viajar. Se você pegou aqueles 50 mil e foi viajar, você voltou, sei lá, 25. Então se você pegou 50, aplicou, virou 75, e aqueles 25 extras que gerou de juros não foi trabalho teu, você usa para viajar e você continua com os 50. Sim. Então eu acabei me empolgando aqui indo para essa parte financeira, mas não pude aproveitar de pegar o gancho. Sim, eu quero falar duas coisas importantes. Ontem eu estava conversando com meu irmão sobre isso, do quanto as coisas são simples. É tudo muito simples, né? Por exemplo, eu quero emagrecer, é dieta e exercício. É mudar minha alimentação, exercício, dormir bem. Eu quero ter saúde, aí um ensinamento, né, que
que eu aprendi através do Ayurveda, que é primo do Yoga, que é a medicina do Ayurveda, fala que o mais importante é você se alimentar bem, né, com os nutrientes que você precisa, dormir bem, ir ao banheiro de forma regular, nunca limitar um desejo natural, como bocejar, se esticar, essas coisas que o corpo te manda, esses sinais. Se você quer ir ao banheiro, vai ao banheiro, não ficar postergando isso. E beber água. Né? O segredo e ter boas relações, né? Então, o segredo da vida, ele não é um segredo, certo? É simples. Assim como você quer enriquecer, não tem fórmula. É simples. Você quer emagrecer? Não tem fórmula, é simples, né? Meu irmão falou, brincando, né? Tomar um chá que emagrece 20 quilos em um mês. Brincando, né? Mas eu falei, não existe isso, né? Tem várias pessoas com fórmulas para ficar rico, para emagrecer, para conquistar o amor da sua vida, né? Conquiste o homem. O segredo da mente do homem. Faça o homem se apaixonar por você em um dia. Mas eu posso te provar que isso existe porque tem um mercado e tem demanda. Eu sei. As pessoas buscam a fórmula mágica. Sim, até mesmo quando... Eu já busquei também. Eu mesma, por isso eu sei que não existe. Porque você vai lá, você paga pra ver a fórmula mágica. E aí você fica tipo assim, meu Deus, eu já vi isso aqui. Isso aqui não é uma mágica, sabe? Isso que eu tô com tanta vergonha porque eu paguei pra isso que eu nem vou falar nada. Eu vou ficar quietinha aqui. Eu vou deixar essa fórmula mágica pra outras pessoas descobrirem que não é uma fórmula mágica. Então, tipo, as pessoas estão monetizando em cima de outras através de fórmulas mágicas. Só que se fosse assim tão fácil, tava todo mundo super fit, milionário, viajando o mundo e vivendo a vida dos sonhos, digamos assim, né? Tendo a vida da Dai, mas não é bem assim. Não, mas a vida da Dai é a vida dos sonhos da Dai. Porém, por exemplo, isso que você falou, eu viajo muito, né? E eu visto muito nessas viagens. Se parte do meu planejamento que eu fiz lá aos meus 15 anos fosse ser milionária, provavelmente eu não teria feito essa escolha de viajar tanto. Porque claro que eu entendo que é um investimento que eu estou colocando nisso. Mas não foi até então parte dos meus planos de ser milionária. Eu quero sim, parte do meu planejamento de vida é construir uma vida de abundância. Eu quero ter uma vida de abundância e conforto. E quero ter renda suficiente ou ativos suficientes para fazer um impacto no mundo e ajudar outras pessoas. Não significa que vai ser através do dinheiro, pode ser de outras formas. Com certeza, com certeza. Mas se eu tivesse essa intenção, e inclusive acho que o planejamento de vida deve ser revisitado, e talvez esteja na hora de eu revisitar o meu, de ficar milionária aos 30, provavelmente eu não teria viajado tanto como eu fiz durante esses 7 anos. Porém, dentro do meu planejamento de vida, conhecer outras culturas, entender como as pessoas se comportam em outros lugares, conhecer as formas como elas pensam devido ao lugar que elas cresceram, era um grande objetivo meu. Isso tudo eu vou te dando bagagem justamente para tua atuação nessa nova jornada profissional, né, nesses novos desafios. Então, na verdade, foi, se pararmos para pensar, além de todo o aproveitamento, foi um investimento na tua profissão. Sem dúvida, porque para mim, uma das meus hobbies favoritos é realmente observar como as pessoas se comportam e especialmente ter essa oportunidade de ir para tantos lugares diferentes e ver como a crença das pessoas dirige a vida delas de forma geral. O que elas comem, o que elas vestem, no que elas acreditam e como elas se comportam durante o dia, quais são os hábitos. Então é muito interessante você pensar que por uma pessoa ter nascido num lugar específico e ter sido criada de uma certa forma, com certas crenças, ela acredita em coisas completamente diferentes de você. Você consegue dar exemplos práticos, Dá? Então, assim, o que, por exemplo, um país ou uma cultura específica que você viu que lhe chamou a atenção na questão assim, poxa, eu percebo que esse povo, que essas pessoas, elas têm aqui uma facilidade com a mudança muito grande por causa de XYZ, ou eu vejo um brasileiro em específico, alguma outra cultura da América Latina, que já tem muito mais dificuldade por causa de alguns fatores. Consegue talvez elencar pra gente algum exemplo,
algo que percebesse nesse meio do caminho, uma diferença muito grande de culturas. Pensando qual exemplo utilizar, né? Assim, poderia dar vários exemplos dessa questão da cultura, mas um que fica bem claro para mim, assim, é essa experiência com relação, também relacionada à religião, né? De, por exemplo, você nasceu no Brasil, você acredita que um relacionamento monogâmico é o padrão. E se você nasceu, por exemplo, no Egito, ou enfim, na Índia, você vai ter uma outra crença com relação a isso. E talvez se o seu parceiro tiver uma outra esposa, isso é normal. É uma coisa que não tem toda essa questão do ciúme, da possessão, porque você cresceu nessa crença. Tem bastante brasileiro que nasceu no Egito. Não. Mas é interessante pensar que uma pessoa tem uma crença diferente, o sentimento dela, a relação à mesma situação é diferente. Não, eu entendi. Porque nasceu em um lugar diferente. Isso é perfeito. Eu acho que justamente tem um exemplo que foi falado, por exemplo, que no Brasil é feito brincadeira com essa questão de, tipo, um xingamento corno, né? Eu não sei se já vi sobre isso, né? Assim, no Brasil é utilizado muito a questão de, sou corno, não sei o quê. E as pessoas meio que utilizam a palavra como, às vezes, até caçoando. Que foi ali, como comentei, assim, brasileiro que nasceu no Egito, justamente porque aqui no Brasil tem muita essa questão complexa dos relacionamentos, etc. Né? Entendi agora. E, por exemplo, na cultura norte-americana, no Canadá, não existe uma tradução para a palavra corno, porque não é utilizada a palavra de forma jocosa. Então, meio que, poxa, a pessoa foi traída, tipo, nossa, um negócio muito ruim. Então ninguém vai utilizar aquilo ali para fazer qualquer tipo de piada ou brincadeira. Né? E aqui no Brasil eu diria que essa questão do relacionamento não é muito minha área, assim, né? Mas eu vejo, né, questões e posso estar enganado, e talvez você consiga me ajudar melhor nesse tópico que é mais uma crítica maneira que você trabalha, mas no que eu percebo, até na questão dos clientes, assim, a questão de estrutura, talvez planejamento familiar, questão de educação, acho que tem várias vertentes que vão nesse mesmo caminho, mas o ponto é que em famílias mais estruturadas e muitas vezes até financeiramente também melhor, essa questão dos relacionamentos, ele flui melhor. Então, eu conheço pessoas de todo canto do Brasil, conheço pessoas de diversos tipos de relacionamento, mas generalizando, né, que não é muito o ideal, mas só para a gente tocar nesse assunto, as pessoas que muitas vezes não têm ali uma condição financeira muito boa, acaba que isso afeta lá no relacionamento e vai criando problemas do tipo de ciúmes, problemas de, enfim, vai se isolando das demais pessoas, enquanto que as pessoas muitas vezes com uma melhor condição financeira, melhor educação, etc., elas acabam tendo muito mais contatos, essa rede de apoio. Então assim, eu preciso trocar de carro, sei a pessoa lá que troca de carro, eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado, eu preciso de um médico. Então ela vai criando essas relações e em nenhum momento essas relações ela tem segundas intenções ou tem questão de querer se aproveitar e tal. Não, justamente sim, é networking. Então assim, parece que conforme tu vai subindo ali na escadinha, então tu vai criando networking. Se tu tá lá na base da escadinha, tu não tá criando networking, tá buscando, qual que seria a palavra? Buscando fazer coisas erradas. Né? Então, vou dar uma fugidinha para ver se eu encontro... Um jeitinho brasileiro. Então, pelo menos no Canadá dos Estados Unidos eu não via isso acontecendo, porque daí eu morei só lá. No Canadá dos Estados Unidos eu não via essa questão de a necessidade de buscar um parceiro fora do teu relacionamento. Sim. O que eu encontro muito nas minhas observações são casos de codependência, né, da pessoa acabar se tornando dependente emocional do parceiro. E aí eu vou te trazer um exemplo da Alemanha, né? Por exemplo, o que eu notei lá quando eu cheguei foi bem interessante e um grande choque para mim, que é difícil de explicar porque é muito complexo, mas o fato de que as pessoas geralmente estão começando no mercado de trabalho lá pelos seus 26, 27,
né? Até esse ponto, elas estavam estudando, fazendo o seu mestrado. Muitas pessoas terminam o mestrado para daí buscar um primeiro emprego, né? Um estágio de trabalho, ou elas terminam a universidade, fazem um ano sabático para viajar o mundo, conhecer outras culturas, voltam, fazem um mestrado, decidem se querem seguir pela carreira acadêmica ou não. E aí sim elas vão buscar um trabalho, para começar a vida profissional lá pelos seus 27, 28, 29 anos. Porém, elas já saíram de casa lá nos seus 18, ou antes disso, né? Então é muito comum você ir morar sozinho. A partir do momento que você vai para a universidade, você vai morar com alguém, com um amigo, né? Ou dividir apartamento. É muito comum, eu não sei como está essa situação no Brasil porque eu não acompanho, mas é muito comum lá você ir morar com alguém que você nunca conheceu. Você entra no site, está dividindo apartamento e divide. Em Londres, por exemplo, que é tão mais caro, as pessoas até dividem quarto às vezes, né? Dormem no mesmo quarto. Então é muito comum essa independência bem cedo, né? Enquanto no Brasil eu observo que muitas pessoas moram com os pais até quando dá, e muitas pessoas saem de morar com os pais para ir morar com um parceiro, né? Que casam, enfim, estão namorando, vão morar juntos. Então você não tem esse tempo, esse processo de descobrir quem você é, o que você quer, quem você é sozinho, né? Na sua solitude. Quem realmente, o que você faz quando não tem ninguém ali, né? Agora eu lembrei de uma música, né? Agora eu não vou lembrar a letra certinho, mas me veio na mente. É quem você é quando você tá sozinho, né? Então as pessoas não têm muito essa oportunidade de se autodescobrir. O que você faz quando ninguém te vê fazendo algo nesse Isso, sentido? essa mesmo. Mas Nossa, achei essa O que descrição... você faz quando... Essa parte vai te cortar e deixar só essa parte que tá cantando. Mas eu achei essa reflexão fantástica. Nunca tinha ouvido. O que eu nossa, notei... pra mim fez muito sentido. Sim, porque é uma diferença cultural, realmente, né? E não somente cultural, mas também socioeconômica. Mas aí de novo volta na nossa primeira frase da questão do planejamento da. Justamente se você teve alguém fazendo tudo por você. Você chega e tinha comida, tinha roupa, tinha organização, limpeza, tudo pronto. Você não precisou pensar em nada. Final de semana você vai pra praia com seus pais. No outro final de semana você vai no aniversário da sua avó. No outro final de semana você vai pro sítio, sei lá. Então você simplesmente só vai. E aí você começou a namorar e muitas vezes você deixou de ir com seus pais, mas você começou a ir com o seu parceiro, com o seu namorada, e você só foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, pra cá. E aí depois você foi morar junto. E aí está 100% linkado com o que você citou sobre a questão da codependência. E aí, eu explico um pouquinho melhor. Então, você nunca consegue tomar suas próprias decisões porque você sempre depende de um outro alguém, é isso? Não somente isso, você considera sempre outra pessoa, porque, claro, você está vivendo uma vida em conjunto, né? Quando você está na casa dos seus pais, você está debaixo do teto deles. Então, as suas decisões, elas são, de certa forma, linkadas porque você precisa de uma aprovação, porque você está morando na casa de alguém. E quando você divide o teto também com um parceiro amoroso, você também está nessa relação onde necessita de uma parceria, de uma conversa. Então, nada ali é seu. Né? Você não sabe qual é o modelo de móveis que você gosta. Né? Nem isso é seu direito. Né? Então, quando eu me mudei para lá, isso foi um grande choque para mim, porque eu via que as pessoas, apesar de começarem a sua vida profissional muito mais tarde, elas eram muito mais independentes já muito cedo. E não somente independente no sentido de sair de casa, mas também emocionalmente. Esse corte familiar é muito maior na Alemanha. Eu vejo as pessoas, assim, elas ficam admiradas com nosso apego com a família. Né? Do quanto a gente leva os pais pra lá, vem pra cá, e tá sempre conversando, liga pros pais toda semana, todo dia, né? No meu caso, todo dia, tá sempre ali, quanto se envolve na família, e é muito diferente. Não vou dizer forma geral, mas assim, a maior parte dos alemães que eu conheci tem uma... Não, mas isso do norte-americano e do canadense é 100% igual, né? Então, interessante. Dizem que nós, os colombianos e os mexicanos, têm essa pegada desse apego, esse calor
humano. Então... Que não é ruim, né? Tem o seu lado positivo também, mas o que eu queria dizer é que também na Alemanha, por exemplo, você recebe muito auxílio para estudar, né? Então o governo, ele fomenta muito o estudo. Então para eu ficar lá na Alemanha estudando até os meus 27 anos, né, sendo alemã, não é algo que vai ser custoso. É igual ao Brasil. Igualzinho. Igualzinho. E aqui no Brasil é muito mais difícil, né? Se você quer passar numa universidade pública, você tem que ser muito foda. E aí você vai, às vezes também a universidade não, os professores, né, não aparecem porque, enfim, tem greve, porque, né, as condições são péssimas. Então, existem tantas variáveis no Brasil que são diferentes, que possibilitam essa vida diferente, né, nos países da Europa, não vou dizer de forma geral, mas o que eu vejo na Alemanha, que é, se eu quiser estudar até os meus 27, até os meus 30 anos ou para sempre, eu vou ter um auxílio, né? Eu não vou passar fome, eu não vou, sei lá, não ter uma profissão depois. Esse foi um dos fatores que fez você não querer voltar? Então, sim e não, né? Acho que também tem a questão do lado diferente, né? Que eu sinto muita falta desse calor que você falou, né? O calor do brasileiro. Né? Toda vez que eu chego no Brasil, eu choro, assim. Uma lágrima escorre, tipo, também essa questão de pertencimento. Eu sou... Chora quando chega e chora quando vai. Choro sempre. Mas choro quando tô aqui também. É bom, colocar pra fora, é importante deixar sair. Mas é uma questão de se sentir pertencente ao seu país, né? Eu não sou uma estrangeira, né? Na Alemanha eu sempre serei uma estrangeira, eu sempre serei brasileira, o que também é muito bom, né? Porque eu tenho orgulho, né, de falar que eu sou brasileira. Mas esse ano sai a cidadania, mesmo assim vai se sentir estrangeira? Com certeza, porque tem muitas coisas da cultura, da mentalidade que eu não consigo me adaptar, até mesmo essa frieza emocional. Mas também é algo pessoal seu pelo fato de você ser uma pessoa mais emotiva? Você se considera? Talvez. Eu conheço pessoas que se adaptaram, gostam, querem morar lá sempre. Mas eu não me vejo nesse contexto a minha vida inteira. Porém, também não me vejo mais no contexto do Brasil, onde eu vejo que as pessoas trabalham muito mais, por muito menos, e tem muita pouca chance de aproveitar as coisas boas do nosso país. Então, existe apesar de ter praia, montanha, neve, sol, coisas, não conseguem, em questão a produtividade menor. Essa produtividade menor faz com que o ganho hora seja menor relativamente, e aí faz que fique muito mais preso ao seu local, e talvez também até questão de logística, né? A gente não tem um trem, a gente não tem como se locomover de forma simples, faz que ficamos muito mais presos, não conseguindo aproveitar todas essas riquezas que temos ao nosso redor. Exatamente. E aí outra você coisa... lá consegue rapidamente se deslocar e às vezes no final de semana está na Noruega, no final de semana na Suécia, no final de semana na França, e aí conseguir de forma viver muito mais, às vezes com muito menos. Sim, e isso é muito comum, né, para as pessoas que moram na Europa. Não é eu que vivo essa vida extraordinária, ou que tenho uma vida muito diferente dos europeus. É algo muito comum você encontrar com alguém na rua e falar: pra onde você foi viajar no mês passado? E a pessoa foi tipo para outro país e fez uma viagem super foda. Não é tão difícil encontrar isso, porque tem a questão trabalhista também, né, que é muito diferente a proteção do trabalhador e até a questão como você tira férias, né? Por exemplo, eu tenho 30 dias de férias de dias úteis, não conta final de semana. Eu não sei como que tá no Brasil agora, mas quando eu trabalhava aqui, passado... Não mudou essa parte. Era corrido, né? Então, também tem a questão de eu posso tirar 2 dias de férias se eu quiser. Então, se eu tenho na Páscoa, sexta e segunda de feriado, eu tiro 2 dias de férias, eu peguei 6 dias, e aí com isso eu já posso fazer uma viagem para Itália, ficar 6 dias na Itália. Então, eu vou pagar 30 euros ida e volta de avião para Bolonha, onde eu moro até lá, que isso é real, foi o que aconteceu agora em agosto, no passado. E vou passar lá 6 dias viajando e aproveitando uma cultura diferente, depois volto. Continuo trabalhando, daí pego mais 2 dias, mais 3. Por isso que as pessoas têm a impressão que eu não trabalho. Já escutasse isso? Eu sempre escuto isso. Inclusive, algumas pessoas vêm no Instagram e perguntam o que eu faço da vida.
E até acho que a minha mãe, quando foi me visitar, ficou muito feliz de ver que eu realmente trabalhava numa empresa. Quando eu fui te visitar, eu fui lá na empresa. Eu tenho um trabalho mesmo, eu trabalho no mundo corporativo, né? Até então esse é um dos meus trabalhos. Tem outros que... Claro, tem toda a parte do autodesenvolvimento, né? Mas é muito interessante porque as pessoas têm essa impressão que, nossa, você viaja o tempo inteiro, você não trabalha, você está sempre de férias e é porque tem essa flexibilidade Essa muito parte grande. eu não sabia, mas legal, bom saber. Muito, muito. E eu fico muito feliz, na verdade assim, quando eu vejo meus amigos bem, eu fico muito feliz, né, justamente porque eu sei o quanto eles batalharam para chegar lá, né? E aí é interessante que tem até uma frase que um amigo meu falava, as pessoas veem só as cachaças que tu bebe, porém os tombos que tu leva, ninguém vê. Então quantos tombos ao longo desses anos você tomou para agora estar tomando essas cachaças? E nem é só cachaça, né? Assim, a vida, ela é altos e baixos o tempo inteiro. Então, até mesmo os perrengues chiques, mas não somente na viagem, né? A vida é um perrengue chique, né? Então, eu posso estar aqui falando sobre isso e passando pelos meus processos, mas tem várias coisas na minha vida que também estão, talvez, no seu momento baixo. Assim como tem várias coisas que estão no seu momento alto. Então, as áreas da nossa vida, elas também vão abaixando e se elevando ao mesmo tempo. Então, existem momentos que são, assim, os picos, né? Que tá tudo lá em cima. Então, tipo, você tá com saúde, sua família tá com saúde, você tá num relacionamento feliz, você tá com dinheiro guardado. Todo o seu projeto de vida está andando. E aí tem momentos que, tipo, você leva um soco. Né? E eu acho que todo mundo vai levar um soco. Independente de nascer numa família rica e começar lá no 80, ou numa família mais humilde e começar lá no 10. Todo mundo, uma hora, leva uma dessas, porque a vida é sobre isso também. Sobre evoluir, né? Essa é a minha crença, né? Sobre estamos aqui nesse mundo para nos tornarmos pessoas melhores. E a dificuldade, ela traz esse encontro com algo que a gente talvez tente ignorar em alguns momentos. E quando a dificuldade aparece, é para te confrontar e te fazer crescer. Né? E algumas pessoas, nesse momento, que buscam ajuda, diversas pessoas que caçoaram daquele processo, se veem num momento onde elas não conseguem mais sozinhas, não tem problema não conseguir mais sozinho, porque ninguém consegue tudo sozinho. Né? A gente, até mesmo na nossa história, quem fala que eu consegui tudo sozinho, isso não é verdade. Você é uma construção das pessoas, né? Dos seus professores, né? Alguém talvez te falou uma coisa lá na sua infância que aquilo te motivou a continuar buscando, né? Aquele cara que deu aquela palestra que eu falei no começo, ele nem sabe do impacto que isso teve em mim, né? E a gente também não sabe o impacto que a gente tem nas outras pessoas, então por isso que eu digo sempre estar plantando as coisas boas e falando o que você sabe, né? E, enfim, encorajando outras pessoas. Eu concordo com essa parte 100%. Do meu ponto de vista, a vida é sobre evoluir, buscarmos ser melhor a cada dia que passa. E eu confesso que os desafios vão ficando mais complexos, né? Então, até esse ano, comecei a colocar em prática alguns pontos que para mim eram cruciais. Por exemplo, eu sempre tomei banho quente. Parece um negócio meio bobo, mas justamente é algo que não faz bem, né? Então, assim, a partir do momento que eu troquei lá a chavezinha para banhos frios, nossa, foi realmente para mim muito difícil. A questão do leite, por exemplo, tomei leite a vida inteira, então assim, poxa, e cortando leite, a questão do açúcar, então assim... Leite é bom, né? Então são esses... Parece meio bobo assim, mas então assim, não adianta, de novo, né? Não adianta lá estar com milhões na conta e depois a sua saúde não acompanhar, né? Então assim, academia, sempre fiz academia de noite, mas muitas vezes a noite não comporta, desde que eu tinha começado a faltar, então eu troquei o horário da academia para de manhã, então nossa, para mim isso foi muito difícil. Outra questão, sou uma pessoa mais noturna, eu gosto de trabalhar 10 horas da noite, meia-noite para mim é um horário que eu fluo muito bem, mas isso não é saudável. Né? Então assim, poxa, tem que dormir mais cedo para acordar mais cedo, para ir na academia mais cedo, então assim, poxa, são vários processos. Então aqui eu tô citando algo que é muito pessoal, pode ser que para algumas pessoas seja muito bobo e simples, mas eu fiz várias outras questões que para muitas pessoas é difícil e eu consegui fazer já com muito cedo, que foi, por exemplo, a questão do planejamento, né? Já te devolvo a palavra, daí que você não continua contando sua história, mas só para tentar resumir a minha ali rapidinho, principalmente nessa parte financeira. Então comecei muito do zero,
Só que eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, assim, apesar de ter sido muito sofrido, esse trabalhar muito cedo e depois ser muito bem remunerado desde muito cedo, principalmente quando passei em concurso público, etc. E estudei para isso, né? E trabalhei para isso. E mesmo no concurso público eu trabalhava todos os dias da semana e todos os finais de semana. Então, assim, foram diversos finais de semana seguidos, trabalhando 12 horas todo sábado e todo domingo. E aí tudo isso refletia financeiramente. E esse recurso foi o que me permitiu muito cedo adquirir minhas coisas. Então, comprar minha moto, comprar meu carro. Então, assim, eu tive que comprar roupa, tive que comprar desodorante, perfume, todas essas coisas muito, que para muitas pessoas é comum elas ganharem. Para mim, não. Para mim, eu tive que começar do zero. Então, ao mesmo tempo que é triste, foi algo que eu fiz por mim. Né? Então, eu consegui, de início, formar essa base. E óbvio que eu não conseguia guardar nada, então foram anos de luta ali para conseguir guardar a primeira vez 50 reais que seja. Então lá com 19, 20 anos foi a primeira vez que de fato consegui começar a guardar um pouquinho, e com os 22 eu comecei de fato um planejamento financeiro. Então já estou 10 anos seguindo esse planejamento financeiro. Então quantas pessoas conseguem, né? Então nos livros lá eu lia, dizia que era possível, mas poucas pessoas acabam conseguindo e muitas vezes desistem no meio desse caminho, né? Então o fato, por exemplo, dessa parte financeira que muitas pessoas têm dificuldade, para mim foi algo que desde o início eu consegui botar em prática e aplicar. E muitas vezes tinha lá, um amigo tal comprou carro X, a pessoa tal foi para tal lugar, a pessoa tal foi jantar no lugar Y, a pessoa tal passou virada de ano em Balneário. Pô, passava virada de ano trabalhando. Então, assim, é claro que quando eu estava lá, naquele momento, assim, muitas vezes, poxa, eu gostaria de estar lá em Balneário, poxa, mas eu tinha outros planos, eu tinha outras metas, outros sonhos, e que naquele momento eu tinha que abrir mão daquelas questões para esses últimos 3 finais de ano eu passava em Balneário. Né? Então foram muito bons. E hoje eu percebo, eu agradeço o Rafael lá de 20 anos, o Rafael de 22 anos, que abriu mão de tudo aquilo para o Rafael de 33 estar recebendo tantas coisas boas hoje. Então valeu para mim, ao menos, valeu muito a pena. E essa mensagem eu tento transmitir, né? Porque para mim, pelo menos, valeu super a pena. E eu acredito que talvez as pessoas podendo ouvir também você, que eu sei que passou também por muitas coisas parecidas e fez lá esse planejamento lá com 12, 13, 14, 15 anos e hoje com 40 tem... 40, porém, carinha de 18. Como que foi pra você, Dai? Então, assim, em resumo, como que a Dai chegou onde está, voltando lá naquele tópico, né, do planejamento, do início lá da vida, e como que foram essas decisões, quais foram as dificuldades, quais foram os desafios, e valeu a pena abrir mão de tanta coisa para estar colhendo agora? Sim, então, ter esse planejamento nos dá uma motivação para passar pelas dificuldades. Por exemplo, uma grande dificuldade de morar na Alemanha é ficar longe da minha família. E diversas vezes eu tenho que pensar no meu planejamento de vida para entender que essa decisão ela faz sentido, ela está embasada em algo muito maior, que é o que eu quero para minha vida. E também um entendimento, claro, outro tópico, de que cada pessoa tem sua vida e eu não quero ser dominada pela codependência dos meus familiares ou de ninguém, de fato, porque isso vai ser um desafio na minha vida, de todas as pessoas. Mas respondendo a pergunta, tentando responder uma pergunta tão complexa, o meu planejamento de vida que eu fiz lá no passado, ele já mudou diversas vezes, porque como eu reflito muito e como eu venho estudando essa área desde lá, eu venho aplicando. Tudo que eu venho aprendendo, eu venho aplicando nesse planejamento e ele veio se moldando. O que não mudou foi a essência. Então, como que foi esse planejamento que eu fiz lá no passado? Foi um Excel, onde eu dividi pelos anos da minha vida. Eu fiz até os meus 60 anos. Então, foi tipo assim, tinha muita coisa. Ele era um planejamento muito detalhado. O teu planejamento, que eu já vi, ele é incrível, porque ele é realmente o que o meu hoje é. Mas o seu é visual, o meu ele é escrito. Porque eu sou uma pessoa de escrever muito, o meu é bem descritivo e o teu é mais visual. Então cada pessoa... Eu podia fazer um vídeo só falando sobre essa questão, só sobre poder isso. Compartilhar essa questão do plano de vida, assim, porque sim, acho pra que mim foi fundamental. Não, é o teu norte, onde isso, tu é o meu norte.
começa. Então, vai tomar uma decisão, tu olha para esse planejamento e aí tu sabe se sim ou não, né? Então, e é algo que você tem que fazer num momento de muita conexão pessoal consigo mesmo, né? Então, também tem outras práticas que trazem essa conexão para que você faça esse planejamento de um lugar também de realmente do que vem da sua essência, né? Que não seja algo que você comprou, uma ideia de comprou de alguém, ou seja, só de uma área, né? Só quero ficar milionário, esse é meu planejamento de vida, né? Então, acho que é importante você ter um acompanhamento para entender que só a área financeira, ela talvez não te traga esse propósito e você não tem a motivação para conseguir, porque ela precisa ser embasada de todas as áreas, né? E para todas as pessoas as áreas são diferentes, porque o que importa para mim é diferente do que importa para você e a gente dá diferentes pesos também. Então é bom ter um acompanhamento individualizado, mas também ter uma orientação geral de como fazer esse planejamento. Então a gente poderia realmente ir mais a fundo nisso. Mas na época, né, não tinha tanto embasamento assim, e eu simplesmente escrevi o que eu queria atingir nesses anos e tinha muita coisa de viagem, né? Era muito assim, de conhecer diversos países, que eu lembro que eu abri o mapa e eu falei, eu queria aqui, ali, lá e tal, assim, né? Falta ainda muita coisa, mas eu digo que hoje eu já supri muito essa necessidade e eu também ressignifiquei o que viajar significa pra mim. Hoje não é mais uma questão de simplesmente ir a um lugar, passear e ver os monumentos, é algo muito mais de entender a cultura do lugar ou de realmente agregar algo aos meus outros objetivos. Então, estudar algum tópico, aprender algo com aquela situação, ou me conectar com a natureza do lugar, fenômenos específicos, por exemplo, a aurora boreal, que eu fui ver agora, que é algo bem específico que eu queria muito ver, ter essa experiência. Então, eu busco muitas experiências, que faz parte do meu planejamento. E eu também tinha toda a questão de trabalhar com o autodesenvolvimento, de me conectar mais com o meu eu superior, de desenvolver esse lado que sempre foi muito latente para mim, que eu venho fazendo. Então, eu pensei no que era importante para mim e acabei escrevendo isso, dividindo por anos, para parecer menos, né? Porque a gente fica, às vezes, sobrecarregado, né? Sim. É uma sensação que eu tenho muito frequentemente. O que eu quero fazer nesse ano é muita coisa, é 1 milhão de coisas. Será que eu consigo mesmo? Porque eu já tenho uma rotina que, como eu falei antes, cobre as coisas principais e mais importantes, que é me alimentar bem, fazer exercício, estar em contato com as pessoas que me fazem bem, porque, né, ter esse grupo de apoio, né, meus amigos, a minha família. Então, tirando esse tempo, investindo esse tempo nessas coisas, o que eu ainda tenho para investir nesses outros projetos, né? Então, é importante ter essa visão realista e também separar eu separei por anos, mas é bom também fazer talvez por décadas, ou por cada 5 anos, né, que você quer atingir, porque aí você também tem essa direção e tem tempo para executar essas coisas, né, e entender o que vem, o que é sua responsabilidade e o que também está fora da sua responsabilidade, né, e acredito que a minha psicóloga falava isso, que um bom plano é um plano que permite ajustes, né, que ele é um plano flexível, porque a gente não tem como controlar todos os acontecimentos da vida. Sim. E na verdade eu até acredito que as coisas que a gente não controla, que vêm para nós, são as coisas que nos fazem crescer ainda mais, porque a gente já conversou sobre isso numa vez, sobre o flow, né, da vida, essa sensação de fluidez, quando as coisas acontecem de forma natural e quando você, por exemplo, né, eu quero construir uma família, parte do meu planejamento de vida. Agora, conhecer uma pessoa que se encaixe comigo e que também queira construir uma família e que a nossa visão de futuro se encaixe, tudo se encaixe, não é algo que está no meu controle. Muito complexo. Porém, algumas coisas desse processo estão no meu controle. Sim. Estar disponível, né, estar trabalhando as minhas feridas de relacionamento para que exista essa possibilidade de conexão, né, de me cuidar. Enfim, essas coisas desse objetivo estão dentro da minha responsabilidade. Agora, quando, onde e como, não tá. Então, você precisa saber também entregar algumas coisas que não estão no seu controle e trabalhar naquelas que estão.
e acreditar que existe uma fluidez das coisas e que elas vão acontecer no tempo certo. Então aí já entra uma parte que para mim é muito importante e que talvez seja muito diferente para outras pessoas, que é a fé. Então eu me embaso muito na minha fé e acredito muito que o que tiver que ser, será, desde que eu também faça a minha parte. Então eu faço a minha parte acreditando que existe um poder superior que também trabalha nas coisas que não estão sob o meu controle. Porém, voltando à questão do planejamento, toda essa parte de como eu vim parar na Alemanha foi também através desse desejo de conhecer outras culturas. Então, para suprir essa demanda do meu planejamento, eu fui atrás de formas para realizar esse sonho, sabendo que eu tinha na época, sei lá, 5 mil reais, que já era a passagem, basicamente. Então, como que eu ia fazer um mochilão pela Europa com tão pouco dinheiro, né? E acabei encontrando essa ONG, a ISEC, onde me tornei voluntária primeiro, até para aprender habilidades que eu não tinha. E eu acho que isso é uma parte muito importante do planejamento, é de você não somente colocar coisas que você quer conseguir, mas também quem você quer ser como ser humano. Né? Então, eu, Daiane, eu me sentia muito burra, né? Eu me sentia muito, com muita falta de cultura. Por quê? Na verdade, isso é muito interessante, uma história bem interessante, porque eu tinha um crush, que eu era bem enlouquecida por ele, apaixonadinha, assim, na minha adolescência. E esse cara, ele era muito viajado, né? Ele vinha de uma classe social muito mais alta, ele já tinha ido a muitos lugares, e sempre que eu conversava com ele, eu me sentia muito burra. E eu me sentia assim, eu sentia que eu admirava muito aquilo nele. Essa questão de ele conhecer lugares e de falar uma língua diferente. E eu lembro do dia que eu olhei pra mim e eu pensei, eu nunca mais vou ficar sem assunto numa situação dessa. Obviamente não deu certo, até pelas várias diferenças sociais, de também e culturais, obviamente. E isso foi uma das minhas motivações. Então, nem sempre as motivações são lindas e maravilhosas. Às vezes pode ser uma coisa boba, mas que te leva Eu acho que isso é muito para bacana. um objetivo. Eu desse uma palestra uma vez lá para os meus alunos e a gente percebe o quanto as pessoas acabam se interessando pela verdade, né? Porque não é tudo um mar de rosas, tudo mil maravilhas, tudo fácil, tudo caiu do céu. Então, assim, quando você traz essa sinceridade e realmente essa transparência e aborda, né, esses tópicos mais sensíveis, acho que é onde as pessoas acabam se conectando mais, né? Porque as pessoas passam essas dificuldades, têm esses desafios. Então, quando você também passa por essas questões e expõe isso de forma assim aberta e transparente, acredito que transparece muita maturidade, né, da sua parte. Então, assim, a partir do momento que você consegue falar desses tópicos de forma tranquila, justamente porque você já superou ele, né, já foi, Sim, era uma pessoa da minha Não, adolescência. não digo superou o Sim, digo superou a a situação. Sim, Isso, claro. um todo. Mas na época a ideia era, né, o objetivo, digamos assim, não era tão lindo e maravilhoso, era simplesmente não me sentir menor. Aquilo que a gente falou no início de aumentar o meu valor como pessoa através das minhas experiências. Por meio... Para que o outro me veja como mais valorosa por saber mais, por conhecer mais lugares. E acabou que eu fui atrás disso, mas acabei encontrando coisas completamente diferentes. Só deixa eu fazer uma pergunta. Acreditas que o fato de estarmos em Blumenau, por exemplo, a questão da cultura, que a questão da cidade, pode ter tido algum impacto em relação a toda essa questão de buscar a Alemanha em específico? Ou... Na verdade, eu não busquei a Alemanha, né? Sim, acabou que aconteceu. É. Mas eu digo a questão, a cidade, a questão de Oktoberfest, a questão de Blumenau, alguma coisa disso pode ter impactado? Acredito que, por exemplo, se tivesse vivido no Paraná, também teria sido o quanto o nosso ambiente pode ter impactado na DAI que a gente conhece hoje. Eu acredito que o que impactou muito foi as experiências que eu vivi aqui e não necessariamente a cidade. Então, o fato dos meus pais terem tido a oportunidade de cuidar de um clube de caça e tiro e trabalhar com eventos durante 7 anos,
Se tivesse de outro local... Talvez eles não teriam feito isso, né? Porque meus pais passaram por uma dificuldade muito grande e tiveram que meio que pegar isso, porque era o que tinha. Sim. Então foi uma oportunidade que mudou, né, a trajetória da nossa família. Certo. Mas se não tivéssemos ficado em Blumenau, provavelmente teria... Meu pai tinha empresa, né, no Paraná na época. Então talvez eu teria seguido pelo caminho de ser empresária também, né? De talvez tocar um negócio com ele. Talvez no agro, no Paraná, e teria sido uma vida completamente diferente. Meu pai tinha lista telefônica, né? Uma empresa de lista telefônica na Nossa, época, né? Teria falido, porque hoje já não existe mais, então teria que ter mudado de negócio, mas na época ele fazia isso e meu pai sempre foi um homem empreendedor e eu tenho esse empreendedorismo muito forte Essa dentro de veia mim. meio... Então provavelmente eu teria seguido esse caminho, mas a gente não sabe o que poderia ou não ter acontecido. Impossível, né? Mas por eles terem trabalhado com eventos aqui, eu segui a carreira de eventos, né? Então eu trabalho hoje na Alemanha com eventos e não acho que é uma coincidência, né? Meus pais trabalhavam com isso e eu acabei desenvolvendo muitas habilidades nessa área. E aprendeu em casa muitas vezes. De atendimento ao cliente. Só para fecharmos esse bloco, pegar no teu pé, mas só para assim, né? Para pessoa então assim que nunca viu a Dai, nunca ouviu falar, não sabe quem é, então eu tento resumir aí em 1 minutinho, 2, pro pessoal assim, como que tu podes ajudar? Eu gosto de falar, 1 minuto ou 2 é pouco. Não, mas lá, 1 minuto ou 2 para a gente fechar esse bloco, para falar de assim, qual que é a formação, quais são as experiências, o que vem nessa parte profissional e quais são os próximos passos, de que forma podes ajudar quem achou interessante toda essa volta que a gente deu, de que forma hoje você está disponível para conseguir ajudar ou ainda não é o momento, você primeiro quer fazer um sabático. Então tenta resumir aí pra gente 1 minutinho, 2, pra gente fechar esse bloco aí. A Dai é uma menina bem simples que através de muito estudo, leituras e planejamento conseguiu montar um planejamento de vida e através desse planejamento conseguiu encontrar pessoas que a ajudassem e a conquistar esses objetivos e um deles que tem sido mais impactante foi realmente essa transição de morar na Alemanha e construir uma vida na Alemanha. De ter também me formado em publicidade e propaganda, mas de ter um grande apreço pela psicologia e pelo autodesenvolvimento e sempre desde a minha infância ler sobre esse assunto e trabalhar em mim, me autodesenvolver. E hoje me aproximei muito de práticas que também me ajudaram a trabalhar nessas questões que eu encontrei durante essas pesquisas, através do yoga, da meditação, das afirmações, de várias técnicas que eu acredito que tem muito impacto para reprogramar a mente e trabalhar nessas crenças que estão enraizadas e que hoje eu me vejo num propósito muito grande de ajudar outras pessoas a passarem por esse processo também. Então eu sinto que eu tenho muito a agregar para ajudar os outros também a encontrarem um caminho para quem se sente talvez perdido ou sente que está patinando, andando, mas não chega a lugar nenhum, para que faça um planejamento de vida embasado em conhecimento científico, mas também em conhecimento experiencial e estou disponível para trabalhar nesses projetos pessoais de cada um, individualmente, em grupo, enfim, estou encontrando o meu caminho aí dentro desse mundo e acredito que daqui a uns anos ou nos próximos meses só tenha a crescer muito. Show! Então, mais uma vez, muito obrigado, acho que não sei quanto tempo deu, porque realmente não estava pensando nisso, estava realmente aproveitando o momento. 2 horas? Daqui acabou a Nossa, bateria. acabou a bateria, a gente aqui não registrou. Eu espero que... Não, mas eu espero muito que tenha ficado tudo certo. Conferiu se estava gravando? Não. Cara, eu tava pensando aqui na metade, será que tá gravando? A gente espera que o nosso cameraman tenha feito tudo certo, porque foi um bate-papo incrível, né? Tenho muito a agradecer. E eu espero realmente que as pessoas também, né, todo mundo que depois vai poder acompanhar, tenham aproveitado tanto quanto. E acho que é só um início aí de um trabalho que a gente com certeza pode desenvolver, né, continuar nesse caminho, porque mesmo que não sei quanto tempo deu, mas mesmo nessa conversa que pareceu extremamente longa, acabou faltando vários tópicos, né, vários tópicos que a gente teve que ir cortando pelo caminho. Mas acho que fluiu muito bem e, de fato, né, com esses anos todos de leitura, de conhecimento, de experiências, acho que a gente conseguiu, né, fazer, a gente consegue já passar um pouco desse conhecimento, dessa experiência para frente para ajudar
Muitas vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade a conseguir entregar e alcançar muitas das coisas que a gente conseguiu ao longo dessa nossa caminhada, né? Então, muito obrigado, espero que estejas conosco cada vez mais e aí próximo, e que consigas o quanto antes dar os próximos passos e realizar seus objetivos e sonhos. Muito obrigada, obrigada a todos por nos ouvirem, espero que a gente tenha essa oportunidade muitas outras vezes. Valeu, pessoal, até mais. Nossa, agora eu fiz um sinal, me zoaram.